questão 4, né, o objetivo dela é mostrar qual é a capacidade de carregamento de uma esfera condutora de um determinado raio, digamos A. Né? Ora, a esfera está isolada, certo? Então, a referência, né, você coloca a referência no infinito, né, o eletrodo de referência, digamos assim. Um eletrodo é a esfera, o outro está no infinito. Você pode imaginar até uma caixa esférica de raio infinito. A uma distância R, admite que o potencial da esfera seja V. A solução potencial é VA sobre R. Né? A partir daí você calcula o vetor D, que no exterior o meio é epsilon, então D igual a epsilon isso vai dar menos epsilon gradiente de φ, que é menos epsilon de φ de R, AR. E o vetor D é o precursor, né, da densidade superficial de carga na esfera. Então, calculando, usando a expressão para φ, você tem essa expressão para D, epsilon VA sobre R2AR. Então, para determinar a carga na esfera, que a gente precisa da razão carga sobre o potencial da esfera, né? Você precisa da companhia normal do D para fora, né? E isso vai dar o ρS. Né? Ou seja, utilizando a expressão que foi anterior, né? Epsilon V sobre A2 vezes A é a densidade superficial de carga, simplificando a epsilon V sobre A. E a partir daí você, com essa densidade uniforme, a carga é simplesmente a área da esfera vezes a densidade superficial de carga, que vai dar 4π epsilon AV. E a razão Q sobre P, que é a capacitância ou a capacidade de carregamento da carga, vai dar uma relação simples, que mostra que é proporcional ao raio da esfera, ou seja, uma esfera carrega certa carga proporcionalmente ao seu raio. Nessa questão 5, né, nós temos aí dois eletrodos concêntricos esféricos. O eletrodo interno tem raio A, condutor perfeito, o externo raio B. Entre esses eletrodos tem um material de condutividade sigma. E a pergunta é: qual é a resistência oferecida à passagem de corrente se você aplicar a diferença potencial? Então, entre os dois eletrodos, qual seria a resistência oferecida à passagem da corrente que flui entre o eletrodo positivo e o negativo, né? E o aterrado, digamos assim. A gente inicia isso calculando a função potencial na região entre eletrodos, que é da forma A mais B sobre R. Né? Para essas condições de contorno, isso vai dar menos VA sobre B menos A mais VAB sobre B menos AR. Daí você obtém E com menos gradiente de φ, né? Vai dar VAB sobre B menos A R2 AR. E J é sigma E, a condutividade vezes o campo elétrico. E é só multiplicar por sigma essa expressão, tem sigma VAB sobre B menos A R2 AR. A corrente I é obtida por integração numa superfície fechada de raio R intermediário entre A e B, qualquer que seja ele. Lembrando que ds, o módulo, né? ds é R2 de ômega AR, né? Módulo dado por R2 de ômega. E o R2 vai cancelar com o R2 do J. E você vai ser simplesmente 4π sigma VAB sobre B menos A. Vai ser a corrente positiva, né? Porque B menos A é positivo. A resistência elétrica, por enquanto a gente está usando essa letra R, vai mudar para outra letra, mas a resistência vai ser então a razão V sobre I, que dá B menos A sobre 4π AB, que é a área da superfície cujo raio é a média geométrica dos raios. Essa questão 6 é a aplicação direta da lei de Biot-Savart. Né? Considere uma espira de raio A, né? Colocou a x passando pelo centro. Vamos desenhar um sistema de coordenadas mais ou menos, botar o x para lá para poder ficar mais fácil de ver algumas coisas aqui. XY forma 90 graus, né? O vetor posição x', né? Que
que é o raio da espira, vezes o vetor AR' de cilíndricas, que é variável, né? Nós temos aí o elemento de deslocamento ao longo da espira DL', né? Ele é dado por AD', A', com φ' sendo o ângulo subtendido pelo vetor posição x' em relação ao eixo x. E circula aí uma corrente I. E o ponto de observação é o ponto X, onde você quer calcular o campo B igual a Z a Z. Então a expressão da lei de Biot-Savart, já tirando as constantes, né? μ0 sobre 4π, integral no caminho C e DL', produto vetorial, né? Com x menos x' sobre, abre parênteses, né? x menos x' sobre módulo ao cubo, fecha parênteses. O x menos x' é dado por Z a Z menos A AR'. Observe que esses vetores são ortogonais e o módulo ao cubo, né, é Z2 mais A2 elevado ao meio elevado ao cubo, que dá elevado a 3 meios. Né. A gente vai ter alguns produtos vetoriais no numerador da lei de Biot-Savart. Um deles é o A' vetorial AZ, que forma a sequência cíclica, dá o primeiro vetor da base, R'. É importante observar que o A' vetorial menos a R', né, está na sequência acíclica, então dá mais um sinal menos da produto vetorial. E é importante observar que esse integral fechada desse vetor dá zero, né? Esse é um vetor variável com seno e cosseno. Então, você tem aí já a expressão já com os produtos vetoriais, pegando μ0 i A sobre 4π integral, né, 0 a 2π de φ' vezes Z a Z, aliás, ZR' mais A a Z sobre o denominador, que é Z2 mais A2 a 3 meios, que é constante, não varia com φ'. Tá? Então, essa integral vai dar, tirando as constantes da integral, né? Tem duas integrais, na realidade, né? A primeira tem Z, né? Integral do AR' d', já falou anteriormente que isso aí vai dar zero, né? E a segunda integral vai dar integral 0 a 2π de AZ d'. E essa primeira integral realmente dá zero, né? E aí você tem que B igual a μ0 i A2 sobre 2 A2 mais Z2 elevado a 3 meios AZ, na direção do eixo Z.